Já sentiu o chão se abrir sob seus pés, como se a própria fé, antes tão sólida, começasse a rachar? Em meio a tempestades da vida, a crença, que deveria ser nosso farol, às vezes parece vacilar, nos deixando à deriva em um mar de dúvidas e incertezas. Essa fragilidade é humana, universal, e talvez você esteja se perguntando, por que manter a fé se torna um desafio tão gigantesco quando os tempos ficam sombrios? Essa luta, tão antiga quanto a própria espiritualidade, não te define como fraco, mas sim como profundamente humano. Não é sobre ter respostas prontas ou uma crença inabalável a todo instante. É sobre navegar nas ondas da dúvida, buscando um porto seguro em meio ao caos. É sobre encontrar, mesmo no breu, aquela faísca de esperança que insiste em brilhar, ainda que timidamente. Vamos juntos desvendar os nós que apertam nossa fé em momentos difíceis. Exploraremos não apenas o reconhecimento dessa dificuldade inerente, mas, crucialmente, os caminhos práticos para reacender a chama da crença. Descubra como a oração, o calor da comunidade e a reflexão profunda podem se tornar bússolas confiáveis nesta jornada. Prepare-se para encontrar não apenas respostas, mas ferramentas tangíveis para fortalecer sua espiritualidade. Você vai perceber que, mesmo quando a fé parece rarear, há sempre um manancial de força interior pronto para ser redescoberto. E, mais importante, que você não está sozinho nessa busca por conforto e esperança. No turbilhão da vida moderna, somos constantemente bombardeados por desafios, perdas, doenças, crises financeiras, incertezas globais. Nesse cenário, a fé, que deveria ser um porto seguro, muitas vezes se torna um campo de batalha. Se no gancho inicial exploramos o sentimento de fé abalada, agora aprofundamos o contexto dessa fragilidade espiritual. É crucial reconhecer que essa dificuldade não é um problema individual, mas sim um fenômeno amplamente sentido. Muitos, em silêncio, se questionam sobre a aparente ausência de auxílio divino ou o propósito de tanto sofrimento. A cultura contemporânea, com seu foco no materialismo e na gratificação instantânea, pode erodir os alicerces da fé, nos afastando de valores transcendentais e da busca por significado espiritual. Imagine a fé como uma planta que, para florescer, necessita de cuidado constante. Tempos difíceis podem ser como longos períodos de seca, que ameaçam suas raízes. A falta de respostas imediatas para nossas preces, o sofrimento inexplicável de pessoas boas, ou mesmo a sensação de que nossos esforços são inúteis, podem minar nossa convicção e nos fazer questionar tudo aquilo em que acreditamos. Este debate não é apenas sobre religião, mas sobre a essência da espiritualidade humana. É sobre como nutrir a esperança e a crença em algo maior quando o mundo ao nosso redor parece desabar. Vamos explorar juntos as razões por trás dessa luta universal e, mais importante, desvendar estratégias práticas para fortalecer sua fé, transformando-a em um escudo resiliente contra as adversidades. Prepare-se para entender que a dúvida não é o oposto da fé, mas sim parte integrante de uma jornada espiritual autêntica e profunda. Inspirados pelas reflexões, queremos ouvir você. Compartilhe nos comentários suas experiências com a fé em tempos desafiadores. Sua jornada, dúvidas e superações são incrivelmente valiosas e podem iluminar o caminho de outros. Deixe seu like e se inscreva no canal. Participe da nossa comunidade, com perguntas e comentários, suas dicas pessoais e seus relatos. Sua voz é essencial para fortalecermos juntos nossa fé e esperança. Seu feedback é muito importante para nós. Entender por que a fé se fragiliza em tempos adversos é o primeiro passo para fortalecê-la. A dificuldade reside, em grande parte, na nossa própria humanidade. Diante do sofrimento, questionamos o propósito, a justiça divina, e até a existência de um poder superior que permita tais provações. Essa dúvida não é um defeito, mas uma reação natural da mente buscando sentido no caos. Um dos principais obstáculos é a sensação de isolamento. A dor nos fecha em nós mesmos, obscurecendo a visão da comunidade e do apoio espiritual disponível. Acreditamos, erroneamente, que estamos sozinhos em nossa luta, quando, na verdade, a jornada da fé é intrinsecamente coletiva.
Outro ponto crucial é a expectativa irreal de uma fé inabalável. Crença não é a ausência de dúvida, mas sim a coragem de perseverar apesar dela. Para superar esses desafios, o primeiro passo é validar seus sentimentos. Permita-se questionar, duvidar, sentir a dor da incerteza. Negar essas emoções só intensifica a angústia. Em seguida, busque a reconexão. Reconecte-se com sua prática espiritual, seja ela oração, meditação ou rituais pessoais. E, fundamentalmente, rompa o isolamento. Procure o apoio de sua comunidade de fé, converse com amigos, mentores espirituais. Compartilhar a jornada alivia o peso e reacende a esperança. Vivemos em tempos de transformações rápidas e desafios complexos, crises globais, incertezas no futuro, pressão constante por resultados. Nesse cenário de instabilidade, a fé não é um luxo, mas sim uma necessidade urgente. A busca por um sentido maior, por esperança e por força interior, torna-se ainda mais crucial quando o mundo exterior parece caótico e imprevisível. O problema central é que, justamente quando mais precisamos da fé como um alicerce, ela se mostra mais vulnerável. A sensação de impotência diante de grandes problemas, a exaustão emocional, o bombardeio de notícias negativas, tudo isso corrói a crença e nos deixa desorientados. Muitos se sentem perdidos, buscando desesperadamente por algo que lhes dê segurança e direção em meio à tempestade. Compreender por que a fé vacila nesses momentos não é apenas uma reflexão teórica, mas uma ferramenta prática para resgatar sua força interior. Reconhecer as causas dessa dificuldade nos permite agir de forma consciente, buscando estratégias para fortalecer a espiritualidade e cultivar a resiliência. Agora, mais do que nunca, precisamos aprender a nutrir a fé como um recurso vital, capaz de nos sustentar e guiar em meio aos tempos mais incertos. Para entender a dificuldade de manter a fé, precisamos desmistificar alguns conceitos. Primeiro, o que realmente significa fé? Aqui, não falamos apenas de religião, mas daquela crença profunda na vida, em um propósito maior, em sua própria força interior. É a convicção de que, mesmo na escuridão, existe luz e esperança. E o que seriam tempos difíceis? São aqueles momentos em que a vida nos testa ao limite. Perdas, doenças, crises, desilusões. São as fases em que a dor parece falar mais alto, e a esperança se torna um sussurro distante. Nesses períodos, a fé, que antes parecia inabalável, pode se mostrar surpreendentemente frágil. A principal questão é: por que essa fragilidade? A resposta reside em nossa natureza humana. Somos seres emocionais, e o sofrimento nos impacta profundamente. A dor pode gerar dúvidas existenciais, questionamentos sobre o sentido da vida e até sobre a existência de um poder superior benevolente. A sensação de isolamento também agrava a dificuldade. Em meio à tribulação, é comum nos sentirmos abandonados, como se nossa fé não fosse suficiente para nos proteger. Essa percepção intensifica a angústia e dificulta a conexão com a espiritualidade. Além disso, vivemos em uma cultura que muitas vezes valoriza a certeza e a objetividade. A fé, por sua natureza, envolve mistério e confiança no invisível. Em tempos de crise, essa dimensão menos tangível pode parecer ainda mais distante e difícil de alcançar. Compreender esses pontos é crucial. Reconhecer que a dificuldade em manter a fé humana e multifacetada nos permite abordar essa luta com mais compaixão por nós mesmos e com estratégias mais eficazes para fortalecer nossa jornada espiritual. Agora que entendemos os desafios, como podemos, na prática, fortalecer a fé? A oração, por exemplo, muitas vezes parece difícil quando a dor é intensa. Mas, em vez de preces formais, experimente a oração como um diálogo honesto. Fale com o divino como falaria com um amigo, expressando dúvidas, raiva, tristeza. Essa sinceridade, paradoxalmente, fortalece a conexão. Buscar a comunidade pode ser outro obstáculo. Quando deprimidos, o isolamento parece mais fácil. Mas force-se a dar o primeiro passo. Envie uma mensagem a um amigo da fé,
Participe de um encontro online, mesmo que se sinta desconfortável inicialmente. O apoio mútuo é um poderoso bálsamo para a alma. A reflexão pessoal, por sua vez, exige tempo e introspecção. Em meio à correria, reserve momentos de silêncio. Use a escrita, a meditação, a caminhada na natureza para processar suas emoções e revisitar suas crenças. Questione-se, busque novas perspectivas, permita que a dificuldade seja um portal para uma fé mais madura e resiliente. Lembre-se, a fé se fortalece na prática, na ação, no movimento em direção à luz, mesmo em meio à sombra. Para aprofundar, considere a fé resiliente, aquela que não apenas persiste, mas se fortalece nas provações. Imagine histórias de superação, pessoas que, diante de perdas devastadoras, encontraram na fé não um escape, mas uma fonte de força transformadora. São exemplos de indivíduos que, ao invés de questionar o divino em tom de acusação, buscaram nele o consolo e a sabedoria para reconstruir suas vidas. Estudiosos da resiliência espiritual apontam que a chave está em ressignificar o sofrimento. Não se trata de minimizar a dor, mas de encontrar um propósito maior, uma lição a ser aprendida, um crescimento a ser alcançado através da adversidade. Pessoas com fé resiliente não evitam as dúvidas, mas as abraçam como parte da jornada, usando-as como trampolim para uma compreensão mais profunda e autêntica da sua espiritualidade. Essa fé madura não é isenta de questionamentos, mas é ancorada em valores sólidos e em uma conexão espiritual cultivada persistentemente, mesmo em meio à tempestade. Estudos da área da psicologia da religião e espiritualidade confirmam a experiência comum de abalo na fé em momentos de crise. Pesquisas mostram que eventos traumáticos, como perdas significativas ou desastres naturais, frequentemente levam a questionamentos espirituais e a uma sensação de distanciamento do divino. Estudo publicado em revista científica revelou que indivíduos que vivenciaram traumas relatam níveis mais elevados de dúvida religiosa e menor satisfação espiritual. Contudo, a mesma pesquisa aponta que a fé, mesmo abalada, pode ser um poderoso recurso de resiliência. Especialistas referências em psicologia da religião destacam que a forma como as pessoas lidam com o sofrimento sob uma perspectiva espiritual é crucial. Estratégias como a reavaliação positiva da situação à luz da fé, a busca por apoio em comunidades religiosas e a prática da oração e meditação estão associadas a um melhor enfrentamento e crescimento pós-traumático. Anedotas abundam. Relatos de sobreviventes de tragédias que encontraram na fé a força para reconstruir suas vidas, de pessoas enfrentando doenças graves que descobriram um propósito renovado em sua jornada espiritual, de indivíduos que, após perdas dolorosas, ressignificaram suas crenças e encontraram consolo na espiritualidade. Esses exemplos e dados científicos reforçam que, embora a fé possa ser testada em tempos difíceis, ela também pode ser um manancial de resiliência e esperança quando cultivada de forma consciente e ativa. Talvez você ainda se questione: então, é normal a fé vacilar? Sim, é inerentemente humano. Como vimos, a ciência e a experiência confirmam que a dúvida não é o oposto da fé, mas uma parte da jornada. Estudos indicam que até 70% das pessoas que enfrentam grandes traumas passam por crises de fé. Reconhecer isso alivia a pressão de ter que ser perfeito na crença. E quanto à solidão? É um dos maiores inimigos da fé resiliente. A sensação de estar sozinho no sofrimento intensifica a desesperança. Mas lembre-se, comunidades de fé e redes de apoio são vitais. O suporte social e espiritual reduz significativamente o impacto negativo das crises na fé. Não hesite em buscar essa conexão. Por fim, a fé inabalável não existe como um estado constante. A fé madura é aquela que, mesmo com as dúvidas, se mantém como bússola. É sobre aprender a navegar nas incertezas, a encontrar força na vulnerabilidade e a descobrir que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança pode ser reacendida dentro de você. Em resumo, vimos que a dificuldade em manter a fé em tempos difíceis não é um fracasso pessoal, mas uma experiência humana compartilhada. Duvidar não te torna menos espiritual, mas sim mais autêntico em sua jornada. A solidão agrava essa luta, e a conexão com uma comunidade de apoio se revela um escudo essencial.
Lembre-se, a fé resiliente não é a ausência de questionamentos, mas a coragem de seguir acreditando, mesmo quando a escuridão parece densa. Agora, o próximo passo é colocar em prática esses insights. Reflita sobre sua própria fé, onde você sente mais força, onde as dúvidas te assaltam. Busque ativamente sua comunidade espiritual, compartilhe suas inquietudes, fortaleça-se no apoio mútuo. Incorpore práticas como oração ou meditação no seu dia a dia, cultivando momentos de conexão interior. E, acima de tudo, abrace a jornada da fé em sua totalidade, com altos e baixos, certezas e incertezas. Ao aplicar essas ferramentas, você não apenas fortalecerá sua fé, mas descobrirá uma resiliência interior que te sustentará em qualquer tempestade. Continue explorando, continue buscando, continue acreditando. A fé, nutrida e cultivada, é a luz que te guia mesmo nos tempos mais desafiadores. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Que a jornada da fé seja vista não como uma linha reta e ascendente, mas como uma espiral, por vezes descendente, em vales sombrios, outras vezes ascendente, rumo a picos de clareza e esperança. Os tempos difíceis não extinguem a fé, eles a transformam, a refinam, aprofundam suas raízes. Permita-se sentir a vulnerabilidade, abrace a dúvida como parte do processo, e lembre-se, a fé mais resiliente é aquela forjada no fogo da provação. Siga adiante, munido das ferramentas exploradas, e continue a desbravar os caminhos da sua espiritualidade. Que este seja apenas o começo de uma busca contínua, de um diálogo aberto com sua crença, de um mergulho profundo em sua força interior. A fé, mesmo quando tênue, é uma chama que pode ser reacendida, um farol que guia através da noite mais escura. E a jornada, ainda que desafiadora, é sempre, infinitamente, recompensadora. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda a alcançar mais pessoas como você. Obrigado e até mais.